As aulas ainda não começaram e toda a família pode curtir um momento de lazer nas praias de nossa região. Mas como não fazer deste uma experiência desastrosa para você e seus familiares? O quadro Por Aí de hoje traz dicas de uma alimentação que não vai comprometer as suas férias. Sol, muito sol, praia, verão, gente bonita. Mas para que você não estrague a sua temporada de verão, o nosso quadro Por Aí de hoje vai falar sobre a alimentação. O que você está comendo na praia? A gente vai ter dicas especiais para você hoje. A maravilhosa temporada de verão, as férias, praia e, é claro, com o passeio vem aquela fome. E muitas vezes não prestamos atenção ao que estamos comendo, nas condições de higiene do local, na preparação e podemos ter desagradáveis surpresas, comprometendo o nosso verão com uma intoxicação alimentar ou até o excesso de peso, devido às muitas calorias. O famoso "o que não mata engorda" pode custar muito caro. Para nos dar essas dicas muito especiais acerca da nossa alimentação, eu vou conversar com a doutora Marina Góes, já conhecida aqui do nosso quadro Por Aí, né? Já esteve com a gente. Doutora, é praia, sol, calor e alimentação, a gente tem que ter bastante cuidado para não estragar o nosso verão, né? Exatamente. No verão, a gente tem uma necessidade diferente de nutrientes em relação às outras estações do ano, principalmente água, né, os minerais, vitaminas, minerais, uma necessidade um pouco diferenciada, principalmente se eu tô me expondo ao sol, se eu tô na praia, se eu tô gastando energia. Então a gente precisa ter bastante cuidado para também não na alimentação ter um risco, né, em relação a intoxicações e contaminações. E eu creio que uma das coisas mais importantes é a questão da hidratação. E aqui a gente entra a água de coco e refrigerantes, a famosa cervejinha do pessoal, né? Que tipo de cuidado a gente tem que ter com esses alimentos, com essas bebidas? Bom, primeiro a hidratação é a água em primeiro lugar, né? A água de coco ela também é considerada hidratação. A gente pode utilizar nos nossos lanches frutas com bastante água, que também vão auxiliar nessa reposição de água. Bebida alcoólica, além de não ser considerada hidratação, ela ainda aumenta a nossa eliminação de água. Conforme a gente vai consumindo uma quantidade maior, a gente vai eliminando mais água. Então, sempre que eu for beber uma cervejinha ou uma caipirinha, sempre associar a água junto para não ter risco para a minha saúde de desidratar, né, ou de no outro dia acordar mal. E a água de coco é uma ótima fonte de hidratação, né? Além disso, ela repõe os sais minerais que eu perco no suor. Então, também é uma boa pedida. Outro detalhe é o nosso sanduíche natural. Mas a gente tem um componente aí que pode ser um grande vilão, que é a maionese, né? Por quê? Exatamente. A maionese, além de ela ser uma fonte de uma gordura ruim, que é o ômega 6, que é uma gordura pró-inflamatória, ela também pode aumentar a proliferação de algumas bactérias, dependendo da temperatura que isso está acondicionado, dependendo da combinação que eu fiz nesse sanduíche. Então eu poderia estar substituindo a maionese e fazer um patezinho de abacate, por exemplo, abacate salgado, com sal, pimenta, salsinha, cebolinha, bater isso no liquidificador e colocar no meu sanduíche. Além de muito mais saboroso, eu ainda estou fornecendo para o meu corpo uma quantidade muito grande de nutrientes. As pessoas fazem uso da fritura, principalmente os frutos do mar, né? Quais os cuidados que nós temos que ter? Bom, em relação aos frutos do mar, são alimentos com alta periculosidade de contaminação, né? Principalmente o camarão, né? A fritura, a gente sempre tem que cuidar o local onde ela está sendo feita, se aquele óleo está escuro ou não. Aquela oxidação que acontece no óleo vai oxidar também meus vasos, minhas artérias, vai fazer mal, né, para minha saúde. Claro que a fritura não é uma opção para praia, nem combina com praia, mas de certa forma ela é um pouco mais segura do que se eu trouxer alimentos crus, porque a temperatura que ela sofreu durante a cocção vai me proteger de certa forma. Então, dentro das opções, se eu tiver uma fritura, um pastel de legumes, mais uma opção mais saudável de fritura, é uma opção também. E
nas praias a gente encontra em toda a orla, em todas as praias, o famoso milho, que é uma boa opção para nós, né? É uma boa opção. O milho, na verdade, ele é muito energético, né? Ele tem vitamina, tem mineral, tem beta-caroteno também, que ajuda a manter o bronzeado. O que a gente tem que cuidar com o milho é a quantidade de sal que eu adiciono para temperar ele, porque o sal vai reter líquido, vai aumentar a minha necessidade da água, e da manteiga, né, que também não é interessante porque tem bastante gordura saturada e também não combina com o verão. Se eu não quero estar acima do peso, se eu quero manter a forma, não combina com o verão eu adicionar manteiga demais no meu milho. Encontrei aqui o Realdir, lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas, né, Realdir? Curtindo o verão aqui na praia de Balneário Camboriú? Curtindo. A gente não precisa ir muito longe, costumo falar, eu sou do Sul, no Sul, os 3 estados do Brasil. A gente não precisa ir muito longe para ter boas praias, gente bonita e educação. Vamos dar uma passeadinha por Balneário Camboriú e vamos agora fazer aquele lanche especial para você e para sua família. Esse sol maravilhoso, a gente não pode comprometer o nosso passeio com a nossa alimentação. Então, vem com a gente agora, vamos fazer umas compras especiais para esse nosso dia de praia. Vamos lá? As nossas compras aqui para o nosso passeio na praia, né? E vamos falar um pouquinho então, começando pelas frutas, doutora. A gente tem aqui maçã, o nosso coco, né? A nossa água de coco, jabuticaba, a nossa cenourinha, que é um legume, que são então boas opções para o nosso lanche da praia. Exatamente. As frutas a gente sempre tem que cuidar de levar as frutas inteiras, evitar levar elas picadas, porque aí aumenta a chance delas oxidarem. Então opções como maçã, pera, ameixa, nectarina, são boas fontes, sempre lembrando que os cítricos como o limão e a laranja podem causar queimadura de 1º grau, né? Então é bom a gente evitar consumir isso no sol. Preferi mais essas opções e a jabuticaba eu até peguei porque ela é considerada como se fosse uma berry brasileira, então ela tem altas quantidades de antioxidantes, que é muito interessante enquanto eu estou me expondo ao sol, porque eu libero mais radicais livres, então eu preciso usar bastante alimentos que tenham esse potencial antioxidante para diminuir a formação de rugas e sinais, envelhecimento e tudo mais. Nosso coco tá aqui, né? Separei porque é a fetiche do verão, água de coco maravilhosa. E eu também separei aqui a pera, que é uma fruta com bastante água, né, doutora? Exatamente. É bom a gente optar sempre pelas frutas que vão ter mais líquido para facilitar a minha hidratação, sempre lembrando de consumi-las inteiras. A gente separou aqui pãozinho integral e também a bisnaguinha integral para as crianças, que é uma boa opção. Isso, uma boa opção. O pão, porque ele é uma fonte energética, né? Um carboidrato que vai me dar energia durante essa estadia na praia. Eu posso fazer um sanduichinho, ao invés de eu optar sempre pelos frios, como presunto, queijo, eu posso fazer um patezinho, por exemplo, de grão de bico, que as crianças gostam, é parecido com requeijão. Eu vou colocar sal, bater o grão de bico já cozido com água, temperinhos. A dica do abacate também é uma boa. Eu posso fazer o abacate misturado com sardinha, com atum, que tem uma quantidade grande de nutrientes importantes, tá, para a saúde geral. Biscoito recheado, eu acho que não é uma boa opção, né? Não mesmo. E assim, cuidar, principalmente eu tenho alguns biscoitos, mesmo salgados, que contêm uma grande quantidade de gordura trans. Tudo que é muito crocante e tem na composição, nos ingredientes, gordura trans ou gordura hidrogenada ou gordura vegetal, tem adicionado a gordura trans, que é uma gordura super vilã, principalmente para criança. Então, sempre cuidar na informação, nos ingredientes que eu vou ter nesses biscoitos para eu escolher a melhor opção, evitando sempre os com muito açúcar, né? O açúcar é um dos alimentos mais tóxicos que a gente tem, produz radical livre também, assim como exposição ao sol. Então, optar pelas
Então, gente, aí estão várias dicas para você preparar o seu lanchinho de praia, ter um verão maravilhoso com muita saúde. O nosso quadro Por Aí fica aqui hoje, mas logo logo a gente traz dicas especiais para o seu verão. Bring me down, the love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, 'cause